Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Lição do Fogo. Um membro de determinado grupo, ao qual prestava serviços regularmente sem nenhum aviso, deixou de participar de suas atividades. Após algumas semanas, o líder daquele grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao líder, conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando. O líder acomodou-se confortavelmente no local indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas em torno das achas da lenha que ardiam. Ao cabo de alguns minutos, o líder examinou as brasas que se formaram, cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado. Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama da brasa solitária diminuía, até que houve um brilho momentâneo e seu fogo se apagou de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão, recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o protocolar cumprimento inicial entre os dois amigos. O líder, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a encandecer, alimentado pela luz e calor dos carvões ardentes em torno dele. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: "Obrigado por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estou voltando ao convívio do grupo." Eu concordo e não concordo um pouco com esse texto aqui. Vamos lá. Viver sozinho, realmente ninguém vive. Essa parte aí eu concordo, assino embaixo. Mas às vezes o grupo em que nós estamos não cabe mais. Ou porque nós crescemos além da visão daquele grupo, ou porque o grupo está com uma visão muito maior do que eu, na minha humildade, alcanço. As divergências às vezes são muito maiores e prejudicam aquele que não está satisfeito dentro daquele grupo. Ou seja, ninguém está fadado a continuar num local que não lhe cabe, que não lhe faz bem. Todo mundo pode sair do local onde está e procurar um outro melhor. Não digo melhor, mais desenvolvido, mas um local que você tem uma boa adaptação, que você consegue alcançar as metas, os objetivos com prazer, com alegria, porque aquele novo grupo te abraçou, te acolheu, te faz bem. Não sou a favor como é que eu posso usar a palavra? Do fatalismo, sabe? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, aonde eu tô, eu sou obrigada a ficar até o final. Não. Então, por isso que eu falo. Eu concordo, entre aspas. Viver sozinho, realmente, ninguém vive. Se fosse assim, Deus teria criado cada um em uma ilha deserta e não para conviver em família, grupos sociais, no trabalho e em tantas outras situações que nós precisamos de pessoas. Então, um precisa do outro, sim, mas ninguém está fadado a continuar do lado de pessoas que às vezes te prejudicam na caminhada. Então, não é que é uma questão assim, ele foi lá, falou que o fogo, né, se você tirar um pedacinho de carvão da fogueira, ele se apaga e se torna uma coisa inútil. Agora, se você devolve ele para a fogueira, ele vai se tornar parte dessa fogueira novamente, ele vai brilhar. Eu acredito que ele vai, em alguns casos, ele pode voltar a brilhar e se deteriorar todinho e acabar ali no meio daquela fogueira. Cada um tem uma visão, né? O que eu posso fazer enquanto professora, né, já que o canal é voltado para a educação? Um texto como esse eu posso colocar para a criança a importância que cada um tem dentro do grupo social em que ele está, dentro do grupo que ele formou na sala de aula, mas também posso
dar ao meu aluno o direito dele escolher novos grupos. Não que ele fique sozinho, que ele saia de um grupo e se torne uma pessoa solitária. Uma pessoa que não se adapta a grupo algum. Isso não. Incentivar uma pessoa a ficar sozinha é fadar ela também ao fracasso. Mas eu posso incentivar o meu aluno naquele grupo que ele está. Ele não está se adaptando, ele não está satisfeito, ele não está feliz, ele pode buscar muito bem um outro grupo. Ele pode sair daquele grupo e ir para outro. Essa migração de grupos é o que acontece na nossa sociedade. A pessoa está no serviço, ela está trabalhando naquilo que ela mais ama, mas no local que está lhe fazendo mal. Ela vai lá e procura fazer concurso ou prestar, entregar currículos em outros lugares e ser mais feliz em outro estabelecimento, em outro padrão. Tem pessoas que buscam um padrão mais alto, tem pessoas que acham que está sendo puxado demais, então ela procura um padrão mais baixo. A gente tem que procurar sempre ficar entre aqueles que a gente se sente bem. Aí o ser humano se desenvolve, que é uma beleza. Então eu posso trabalhar um texto dessa forma, seguindo essa linha de raciocínio. Agora, não que eu seja obrigado a voltar para aquele grupo que está me fazendo mal. Eu estive conversando com uma amiga agora pela manhã e eu falei para ela assim, quando eu saí da prefeitura aqui da cidade, onde eu trabalhei mais de 23 anos, eu creio, ninguém me contou, ninguém me falou, mas eu creio que quando eu saí da escola devem ter feito lá uma festa, soltado fogos, porque eu não me dava bem com o grupo. Eu não trabalhava em grupo, eu trabalhava praticamente sozinha na minha sala de aula em relação ao grupo que eu estava. Mas eu buscava pessoas de fora que viessem à minha sala de aula para trabalhar comigo. Então eu trabalhava com outro tipo de grupo, não com o grupo que eu tinha. Já que eu não conseguia sair da escola que eu estava, mas você criou raiz lá? Gente, era perto da minha casa. Eu consigo uma pontuação que me permite escolher a sala que eu quero, né? O horário que eu quero trabalhar. Para que eu ia mudar de escola? Para me prejudicar na parte administrativa? Não, então eu ficava no local onde eu estava, mas eu não ficava com o grupo que não me fazia bem, não me cabia aquele grupo. Não que eu seja melhor ou pior do que alguém, mas não dava. Eram pessoas profissionais que eu não me adaptei à forma que eles viviam ali. Desde da direção, que vira e mexe mudava por ser cargo comissionado, até os próprios professores. Então, um ou outro, a gente trabalhava um pouco mais em sintonia, mas era muito pouco. Então, quando eu saí, eu falo assim, no mínimo fizeram uma festa, jogaram fogos até não querer mais, pela alegria de se ver livre de mim. Mas o grupo com o qual eu me adaptei, eu tive que trazer de fora. Pessoas que vinham para minha sala e trabalhavam junto comigo. E nem por isso eu deixei de trabalhar em grupo, nem por isso eu deixei de desenvolver nos meus alunos esse sentimento de estar envolvido com outras pessoas para o seu próprio progresso e para o progresso daquilo que nós esperávamos em volta, né? Seja do próprio bairro, da sociedade em si, da questão da consciência política, econômica, tudo o que eu podia desenvolver nos meus alunos, eu buscava referências fora de um grupo que eu criava, mas sozinha eu nunca trabalhei. Não tem como o ser humano fazer isso. Ele não se desenvolve totalmente se ele estiver só. Assim como pessoas, observe bem o comportamento de pessoas que já se casaram, aí cria aquele trauma e fala assim, eu não quero mais nada sério com ninguém. As pessoas que são casadas ou que têm um relacionamento sério, uma estabilidade emocional, que trabalha junto com alguém o seu crescimento, elas são muito mais desenvolvidas moralmente, elas são muito mais estabilizadas e equilibradas do que aqueles que se dizem solteiros, que se dizem livres, que fazem o que querem, que a cabecinha de borboleta, né? Porém, não tem nada. A maioria das pessoas com 50 anos que se separaram e depois falaram não quero mais casar porque criou um trauma, não quero mais um relacionamento sério porque fica pegando no pé, são pessoas soltas, livres, leves, soltas, porém descabeçadas. Você vai ver, não tem uma estabilidade econômica, não tem uma estabilidade emocional, são pessoas completamente alheias a tudo e a todos. Então, pessoas extremamente sozinhas, elas realmente perdem um pouco essa questão da raiz, do controle de si e das coisas em sua volta. É necessário ter um grupo, é necessário você conviver no meio de pessoas, mas desde que esse grupo lhe faça bem. Você não é obrigado a estar num local onde te cause problemas, não te dê
uma satisfação pessoal de estar ali. Então, um texto como esse aqui é muito importante para ser trabalhado na sala de aula, para você até mesmo perceber qual é o grupo que seu aluno se identifica, né, como que é a vida dele no social, fora da escola, o que que ele almeja, o que que ele espera desse mundo no qual ele está inserido. É um texto importante de ser trabalhado sim, mas ele tem vários, dá para ter assim vários olhares e não levar a fundo a mensagem principal, porque a mensagem principal dele é do tipo, né, você não tá lá no grupo, você vai se apagar. Se você voltar pro grupo, você vai ficar bom. Não é bem assim, né?